Olá, sejam todos bem-vindos ao Hematotalks. É um prazer ter novamente o Dr. Rodrigo, médico paliativista do AC Camargo, a qual a gente já teve previamente em outros episódios, para a gente discutir agora algo mais filosófico, né? Eu falo que ser médico e o motivo que todos nós escolhemos fazer medicina é um pouco adentrar na vida do paciente, mas nunca esquecer que cada um deles acabam entrando na nossa vida também, né? Então, começando com isso, a gente vai trazer dados de vida real agora, de uma outra forma, sem ser medicina baseada em evidência, mas trazendo o cuidado paliativo para nossas vidas, né? Nossos dilemas, nossos sofrimentos. E aí, agora eu trago... Compartilhar as Eu nossas acho que experiências. Compartilhar é sempre uma maneira da gente aprender também. Que a gente não é inerte, né? Às coisas, aos sofrimentos. E aí, hoje eu queria que cada um de nós trouxessem momentos nesse contexto paliativo que marcaram. E aí, começar com o médico paliativista, né? Eu tenho certeza que você tem um elenco, uma mão cheia. Mas eu queria que você trouxesse histórias, obviamente sem nomes, mas trouxessem histórias. Eu acho que no livro acho que da Cláudia, né, tem muitas histórias, né? Ela conta muitas histórias. Eu já assisti algumas aulas dela e me marcou muito porque ela conta realmente como cada paciente impactou a maneira como ela enxerga a vida. Uhum. Que sai da medicina. Exato. E eu falo, tem uma frase que eu sempre falo nas cartas, né, que eu falo às vezes, filosófica, eu falo que os tijolinhos da Santa Casa me ensinaram muito mais sobre vida do que muitos livros, né, que a gente leu. Então, começa, Rodrigo. Conta aí um pouco de algo que tenha te marcado. É difícil elencar uma história só, né? Como a gente lida com muita emoção, a gente, né, tem muito retorno e muito feedback que nos marcam, né? Mas eu pensei em duas historinhas mais curtas aí, que me marcaram bastante. A primeira, eu acho que talvez tenha sido... uma que marcou muito porque foi bem no início da minha trajetória como paliativista. Trabalhava lá no Hospital Santa Isabel, da Santa Casa, e estava atuando como clínico e como paliativista lá, e eu atendi uma paciente com um câncer de mama, que já estava, né, em estágio avançado, já tinha esgotado as propostas terapêuticas, e eu acabei conhecendo ela muito no momento final da vida dela, né? Mas pude atuar ajudando a amenizar a dor, o desconforto, né, acolhendo essa família para conduzir esse fim de vida da melhor maneira possível para elas. E eu lembro que, né, o cuidar em si não foi algo que gerou tanto impacto ou tanta memória, mas alguns dias depois, né, eu recebi uma mensagem e algumas fotos e vídeos, né, da companheira dela, me falando um pouquinho sobre, né, como foi finalizado essa história, né? E ela é uma paciente que desejava ser cremada, então ela foi cremada, e ela é uma paciente que gostava muito da praia, gostava muito do mar, né? E a companheira foi levar essas cinzas para o mar e ela, naquele momento, ela se sentiu, né? Ela ia jogar essas cinzas, mas ela achou que não faria sentido que ela jogasse essas cinzas. Ela quis, né, tomar um banho de mar junto com a companheira dela nesse último momento. Então ela entra na água e joga as cinzas de dentro da água, e ela filmou isso e me mandou. Então, assim... para mim aquilo foi de um valor tão grande, tão inestimável, de olhar e falar assim, nossa, apesar de um momento difícil, né, como um fim de vida, eu fui lembrado, né, dessa celebração, né, como alguém que participou disso, ajudou, e tive a honra de receber esse presente, de ver, né, uma pessoa com a sua companheira ali que tinha partido, ambas dentro da água e ela jogando essas cinzas dentro do mar. Isso foi, para mim, uma das coisas mais marcantes e que me deu muita certeza de continuar. Que tava no caminho. De que eu estava no caminho certo, que eu devia continuar fazendo isso. E uma outra também, já no AC Camargo, foi o acompanhamento de um paciente que era jovem, com um câncer, né, de intestino avançado, e que tinha um companheiro de vida.
que esteve ao lado dele esse tempo todo, e quando ele, né, soube que estava numa situação irreversível, eles resolveram se casar. E daí eu fui chamado para ser uma das testemunhas do casamento, que legal. né? No hospital. Dentro do hospital. E daí, né, a experiência do paciente ajudou, a gente fez, né, uma celebração, uma festa, e também foi um momento muito marcante, né? Da gente também entender o quanto de vida há, né, dentro de cada uma dessas pessoas, mesmo próximos ao fim dela, né? E o quanto é aquilo que também a Cláudia fala, de que a morte deve ser vivida. Exato, né? Então, é mudar o conceito, né? Ela fala, acho que é viver plenamente cada dia que restar até até o momento da nossa morte, né? Eu sei que é muito cultural isso, né? E aqui, por exemplo, acho que nos países latinos a gente nunca tá preparado para esse momento. E óbvio que a despedida sempre vai ser triste, né? Mas a gente também tem que celebrar a vida. Uhum. Enquanto a vida, né? Enquanto a vida. Ou mesmo depois. Exato. Então, eu vou aproveitar o gancho, porque as minhas histórias são nesse contexto também. Uma foi de uma família, eu não vou nem falar que foi o paciente em si, mas acho que foi a família toda que mudou, e me mudou a minha relação também dentro de casa. Que era um paciente de uns 50 e poucos anos, e teve um linfoma no intestino, recidivou, e no final complicou, e etc. E a esposa e os filhos eram muito próximos, então durante toda a jornada do paciente estavam sempre presentes. E quando foi se aproximando ao final mesmo, ia ser aniversário de casamento. Então a gente conseguiu, né, dentro do hospital, fazer uma festa de aniversário de casamento. Então, o pessoal do hospital imprimiu as fotos, colocou coração, trouxe um drink numa taça, sabe? Para eles brindarem. Todo mundo chorando, emocionado. E aí eu lembro que ele já estava bem fragilizado. E ele falou, trouxeram, ele não podia comer, trouxeram só uma coisinha para ele brindar. Ele falou, não, mas eu queria um bolo de chocolate. É um casamento, tem que ter bolo. Aí eu e o Breno, a gente falou, não, vamos pedir um bolo. Aí a gente pediu um bolo no Rappi, entregou o bolo. Ele comeu o bolo, todo mundo filmou, assim. E aí, assim, acho que duas coisas. Uma é essa, que a gente pode mudar o cenário do hospital. Uhum. E deixar esse cenário, se às vezes a gente não consegue deshospitalizar e levar para casa, a gente pode modificar esse cenário. Deixar ele mais confortável possível. Aconchegante, mais próximo daquela família. E também essa união da família, o quanto também foi bom para levar para casa. Uhum. E a outra, que foi também em relação a celebrar a vida e que continua depois da morte, é um paciente também jovem e que foi muito ativo. Ele trabalhava, assim, né, cineasta, então ele e o companheiro, os dois eram muito ativos em questão de comunicação, comunicaram muito durante o processo de doença dele, e também no final, quando ele estava ruim, tinha uma questão que... Aí levaram pra UTI, aí começa aquelas coisas, né? Levaram pra UTI, tava com droga vasoativa. Ah, não pode sair da UTI? Eu falei, não, pode sair da UTI. Era feriado, fui de tênis pro hospital. Eu falei, não, ele tem que sair da UTI. Não dá pra ele ficar sozinho na UTI, sem visita. Aí a gente conseguiu tirar ele da UTI, liberar a visita. Foram acho que mais de 40 pessoas visitar ele naquele dia. E aí ele faleceu. E aí também depois eles compartilharam, né, como foi o enterro, e foi celebrando. Então, óbvio que é um momento difícil, óbvio que a gente nunca tá preparado, a despedida sempre é triste, mas conseguir ver também a parte boa, né, de ter o privilégio de ter tido aquela pessoa, de celebrar a vida daquela pessoa, o que todo mundo vai carregar daquela vida depois. Depois ainda fizeram mais festa pra ele, realmente celebrando. E aí carrego esse momento, assim, a morte vai ser sempre difícil, nunca vai ser fácil. A gente sempre vai perder algo, ou deixar de viver algo que a gente queria, mas a gente tem que celebrar o que a gente teve também. Sim. Eu queria só pontuar uma coisa, que essa pessoa era um amigo pessoal meu, e eu lembro, não sei se eu te disse isso na época, mas quando você contou a história, eu lembrei, assim, e que
foi muito marcante para mim e que foi uma celebração mesmo, né? Um momento muito triste de perder alguém muito querido, uma ótima pessoa, e que, né, o companheiro e a família conseguiram celebrar essa vida de uma forma muito bonita. Então, só pra dizer que eu lembrei. Do outro lado também, né? E assim, eu fiquei feliz de conseguir que todo mundo se despedisse dele. Então, primeiro foi difícil pra eu chegar pra ele e falar: olha, chegou a hora. Eu lembro que fiquei com ele sozinha na UTI. O que você quer fazer? Como você quer que seja esse momento? Você quer estar sozinho? Às vezes a pessoa quer mesmo. Uhum. Ele não queria. Falar com toda a família, expor. E aí ele ter tido a possibilidade de também se despedir de todo mundo. Pra mim, tá ficando difícil, né? Eu acho que eu vou falar 2 casos. Eu ia falar só um, mas agora eu lembrei de outro. Mas eu vou falar uma das coisas que eu sempre falo quando me perguntam por que eu fiz oncohemato, né? Dentre várias coisas que eu já falei aqui, e eu falo que eu tenho a oportunidade todos os dias de lembrar exatamente o que é importante. E a gente vai passar depois para uma outra parte. Eu falo, a oncologia, a oncohemato, me dá todos os dias, que às vezes a gente esquece, né, o que é importante na vida. Assim, a família, os amigos, mais do que tantas saúde, é algo mais importante, mais do que dinheiro, mais do que fama, mais do que tantas outras coisas. E eu acho que a oncologia, você mais que isso, é uma lembrança diária. Eu falo que é um cutucão diário para eu lembrar o que é importante e tentar no cotidiano valorizar as coisas importantes na vida. Então eu me sinto uma privilegiada de estar nessa posição, apesar do sofrimento, eu me sinto uma privilegiada. Segunda coisa que eu escutei durante a minha vida inteira, que eu era muito sensível para ser médica, né? E é muito engraçado, eu escutei isso ao longo, quando eu falei, não, você nunca devia ser médica, você é muito sensível, você sofre muito, então por que você vai ser médica? E depois, mais maluca ainda, que você vai fazer oncohematologia ainda, vai escolher a área mais sofrida de todas, por que você não vai fazer dermato, por que você não vai fazer... porque tem que fazer sentido, né, as coisas, sair de casa e fazer sentido, senão não tem motivo de ser, né? Então eu vou trazer 2 casos, um dos que mais me marcaram, assim, na Santa Casa ainda, fazendo residência de hemato, muitas dificuldades lá, os meninos sofriam muito, os meninos da leucemia linfóide, tenho vários para contar, mas um paciente refratário primário, que obviamente, para quem me conhece, sabe que eu sou muito pé frio, continuava pé frio, então o menino começou a sangrar no meu plantão, e na enfermaria, uma hemoptise franca, Santa Casa, entubei o menino no quarto, e aí, quando analgesia, e aí ele preparando toda uma medicação e tal, e aí ele segurando a minha mão, falou, me dá 1 minuto, que eu sei que eu não vou sair daqui. Espera 1 minuto, só quero que eu tô me sentindo bem agora. E aí eu falei, mas não posso, como é que eu vou te dar 1 minuto? Aí ele falou, você consegue. E aí eu, residente, assim, nova, R3 de hemato, olhei pra, assim, enfermeira me olhando, técnicos, a mãe do menino segurando no pé dele. E aí eu, tá bom, eu vou começar a contar, porque não tá difícil. E aí ele falou assim, e outra coisa muito importante, não deixa cortar minha fitinha, hein? E aí eu falei, tá bom, vamos lá. Tipo, e a gente entubou e ele falou, você sabe que eu não vou sair. Então, essa é um tchau. E aí eu não sei como, né? Talvez continuei, consegui entubar, né? A gente sabe da dificuldade de estar ali naquele momento. Entubei, fiz o que tinha que fazer, levei ele pra UTI e pedi pra abandonar o plantão depois disso. E aí, realmente, ele não saiu, acabou falecendo na UTI nos outros 48 horas. Mas eu lembro com completa nitidez o olhar dele pra mim, me pedindo pra aproveitar os últimos segundos que ele tava se sentindo bem, né? Então, e respeitar aquele momento respeitar dele. com todo o nervosismo que cabia em mim daquele momento. Então, esse é o mais simples, mas que me tocava muito. E sempre que isso acontece, na verdade, eu sempre vivo uma dicotomia dentro de mim mesmo. E a mãe dele me agradecendo muito durante todo o processo. Eu falo que o agradecimento da família é óbvio que você fica feliz no final, que a família te reconhece, mas eu falo que eu sempre sofro, né? Porque eu sei que esse é o nosso objetivo final, que dê tudo certo, que todo mundo fique bem,
Mas eu falo que quando no final, que você atinge o seu melhor, que a família te agradece, eu falo, poxa, ele parou aquele momento pra te agradecer. É uma diferença, assim, inimaginável. Porque ele dentro de um sofrimento tão grande, dentro de um cenário tão adverso, você para pra agradecer uma pessoa. Então, pra mim, eu vivo sempre uma dicotomia. Óbvio que eu fico feliz, mas eu sempre fico pensando que é muita generosidade, assim. Sim. É muita generosidade. É mais do que a gente merece, assim, eu acho. E é um retorno por você ter cuidado, né? Porque eu acho que talvez a gente tenha essa ideia de, né, Eu falhei. muito curar, né? Falhei. E ao não curar, eu falhei, mas a nossa principal função é cuidar, né? Então, se você cuidou bem, você vai ser Curar às vezes, agradecida. né? Aliviar sempre. Exatamente. E o segundo foi o aprendizado. Na verdade, a gente recebeu um menino no AC, em fase final de vida, como na Terra na Lua, né? Que a gente sempre fala, que é quando, obviamente, tudo dá errado, e aí, na tentativa de uma família totalmente desesperada, o que eles fazem é trocar o cuidado, que basicamente é uma fuga. Não se estabeleceu os vínculos, não foram feitos processos. E aí, eu recebi esse paciente numa sexta-feira, obviamente, sabendo que ele não passaria, provavelmente, dos No final próximos de semana. dias. E aí, eu tinha um dilema, porque eu falei, eu não conheço essa família, não conheço ninguém. Eu tenho duas opções, dois caminhos. Deixar tudo acontecer e aquela morte que a gente não quer, sendo contra tudo, um paciente entubado, paciente jovem que tinha casado num contexto de doença, que tinha tido um filho no contexto de doença, deixar as coisas irem no fluxo que a gente sabe que acontece se você não intervir, ou ligar para o Joaquim às 6 horas da tarde de uma sexta-feira, que também trabalha conosco, médico paliativista do AC, e falar, por favor, me ajuda, porque eu ainda posso fazer alguma coisa por alguém que eu tenho pouco vínculo, mas que eu sei os próximos passos. E o menino tinha 21 anos. Todas as linhas possíveis, inclusive transplante halogênico, uma LLA refratária, um derrame pleural em todo o tórax, que eu já tinha ficado contrariado de drenar o tórax, mas enfim, a gente faz. E por que eu trago essa conversa? Porque uma das coisas que... Eu tive inúmeras, mas essa não me marcou porque o Joaquim usou várias técnicas que você falou aqui, de conversa, de retribuição, mas ele sempre voltava em perguntas, né? E a gente sentado, puxou 2 cadeiras, sentado do lado dele, do lado da esposa. Você sabe o que você tá acontecendo? Não, eu tô com doença refratária, tô com dreno, tô objetivas. E aí ele falou, não, mas o que tá acontecendo? Você tá entendendo? E retomando a pergunta, e ele falou, eu não quero falar que eu tô morrendo. Eu não posso falar isso. E aí a gente, depois de 1 hora de conversa dura e sofrida e belicosa, ele falou, eu não posso falar isso pra vocês. Essa é a minha última das últimas armaduras que eu tenho. Não posso fazer isso. E aí ele falou, mas você entende? Ele falou, agora eu entendo que eu tô morrendo. E aí ele abre a porta de tudo e começa a falar tira todas as amarras, né? E começa a contar por que ele não queria morrer, todas as revoltas. E aí ele desenvolve e você consegue entender uma pessoa assustada, né? No final das contas, era só um menino com medo. E aí a gente conseguiu postular, depois de quase 2 horas de conversa, o que ele queria, como ele queria. E aí a gente termina com ele chorando muito, né? Por ter aceitado e entendido o processo. Não que ele não tivesse entendendo. Mas ele... Parou de lutar contra, Parou de lutar, inclusive, contra a frase, né? Ele falou, nunca falei isso. Ele falava com todos... Você me fez falar que eu tô morrendo? Isso era contra todos os meus princípios. Então, eu acho que eu trago porque foi uma das maneiras mais bonitas que eu vi da gente conseguir acessar o inacessável, quase. Num dia, né? Óbvio, a gente não consegue fazer isso com todos, mas, né? Então,
por que eu trago? Porque nada é impossível, né? Sim. Nada é impossível. Mesmo um paciente que você não tem nada de vínculo, com uma boa vontade, boas técnicas e bom carinho. E aí a gente acabou conseguindo que ele ficasse no quarto, conseguindo visita do filho, conseguindo que ele fosse cremado, planejar os últimos dias dele, bolo e etc, comidas, McDonald's, etc. Mas as próximas 48 horas ele aceitou. E óbvio, como eu não gosto, mas aceito, a família agradeceu muito o final, né? Então, por que eu trago? Porque eu acho que eu nunca aprendi tanto num dia, numa tarde, naquela janela, assim, dos prédios, sobre vida, né? Porque é isso, no final a gente tá com medo, né? Uhum. A gente tem medo. Então, reflete a realidade, ainda mais alguém que tem tanta vida pela frente, né? Um paciente jovem, fora do curso natural. Então, eu acho que sim, a gente é privilegiado de estar nessa posição, apesar de ser duro. Já também não aceitei a morte, né, Rodrigo? Algumas vezes. Já tive que ser tirada do caminho. Mas esse foi um dia muito bonito, porque eu tenho muito agradecimento ao Joaquim, nunca vou me esquecer de cada passo da conversa dele. Quanto aquela frase era uma abertura da porta. Sim, precisava daquilo. E é isso, né? Apesar de a gente ter falado sobre essa progressividade da comunicação, às vezes, se isso não aconteceu antes, a gente precisa usar de todo o jogo de cintura possível para poder, né? Tentar reverter, chegar no lugar que a gente quer quando a coisa é urgente. Porque às vezes a gente não tem tempo. Exato. E nesse transbordando de emoção, eu ia perguntar para você uma das coisas que eu também vi na Tracloud, algumas aulas. Quais são os arrependimentos da vida, Rodrigo? Você reflete sobre isso? Olha, eu faço análise já há alguns anos, né? Inclusive, trabalhei muito na análise sobre os meus próprios sofrimentos e aquilo que me gerava desconforto. E de como, apesar disso, eu escolhi fazer cuidado paliativo. Meu analista sempre perguntava, mas, né, você tem esses sofrimentos, esses desconfortos, e por quê, né? Que você escolheu esse caminho de fazer algo que cuida do outro, que cuida do sofrimento alheio. Então, eu acho que vivenciar isso vai nos ensinando muita coisa, né? Eu já ouvi isso há muito tempo atrás e tento carregar sempre comigo que talvez a gente se arrepende daquilo que a gente não fez, né? Porque tudo que a gente faz, a gente, por algum motivo, optou por fazer aquilo, por seguir aquele caminho, né? Aquilo que a gente não fez é o que pode gerar algum arrependimento. Que gera dúvida. Que gera dúvida, né? Eu não sei se do ponto de vista pessoal, profissional, tenho alguns, né? Mas eu acho que é isso. Acho que eu tento buscar uma vida e um caminho em que eu tome as minhas decisões e lide com elas, né? Acho que os arrependimentos é daquilo que a gente optou por não fazer. E acho que até, assim, em relação a essas conversas, é o nosso papel de ser sincero com o paciente. Então, para ele justamente não ter o arrependimento de não ter feito alguma coisa. Exatamente. Então, ter escolhas, né? Então, todas essas conversas que a gente trouxe, traz um pouco sobre isso. De ser sincero com o paciente. E em todas as fases. Uhum. Desde o diagnóstico, na evolução, no final. E trazer o que falta, o que não falta. O que quer para o futuro. O que precisa ser organizado, né? Então, claro que tem toda essa parte muito sentimental dos cuidados paliativos, e a gente trouxe vários exemplos disso, mas tem partes burocráticas. Com certeza. Às vezes ele tem que assinar um papel, ele tem que passar uma coisa, acabar um trabalho. Então, tem toda uma parte sentimental e tem coisas burocráticas também que devem ser resolvidas. E que se a gente não deixa de ser sincero com o paciente, ele também não consegue evoluir em todas essas fases. E é isso, né? É um direito do paciente, né? Saber o que está acontecendo com ele, né? A não ser que ele expresse em algum momento que ele não deseja saber sobre isso, né? A gente sempre tem que ter, né? Trabalhar com essa verdade da melhor maneira possível, com toda a técnica que a gente, né, tem para fazer. Mas isso é muito, muito importante, Natália.
O fato da gente saber que talvez as coisas, né, não vão evoluir da maneira como a gente gostaria, pode permitir com que esse paciente, essa família, né, resolvam muitas coisas, pensem, né, o que é importante para eles a partir daquele momento, e isso pode fazer toda a diferença, né, na forma como a gente vai lidar com a finitude de um ente querido. E aí a gente traz também uma das coisas que eu sempre falo, que é viver a qualquer custo não é o melhor caminho, né? Assim, a gente fala de meses em oncologia, fala de sobrevida livre de progressão. Mas que sobrevida às vezes é essa, né? Isso faz sentido pra gente que tá lá só passando nas consultas, mas faz sentido pro doente, né? Que sobrevida, que tipo de sobrevida? Quão doente a gente tá deixando um entorno por meses? Né? Eu acho que esse é um exercício muito Uma coisa que eu difícil. tento desconstruir nas conversas é que os pacientes sempre vêm nesse cenário oncológico, no hemato, né? Não, eu vou viver essa luta, né? Eu sou guerreiro, eu vou conseguir essa batalha. Eu falo, calma, não precisa ser uma luta. Não precisa ser uma batalha. A gente, né, vai seguir uma jornada, mas não precisa ter essa raiva, essa guerra, não precisa ser uma luta. Sim, até porque é isso, ao colocar como uma guerra, a gente Coloca em aumenta muito mais a perdedores e- frustração, né, do perder ou do ganhar. E de todo mundo, né? Da equipe médica que cuida, dos pacientes. Exato. E como a gente também, né, colocar, então, estamos perdemos. Não, Exato, não tem não. quem perdeu, não é uma competição, ninguém Não é uma perdeu, ninguém competição. ganhou, não é uma guerra, as coisas não precisam ser dessa forma. Eu costumo dizer muito para os pacientes, assim, quando a gente está diante de um dilema, né, entre que caminho seguir ou como a gente vai, né, continuar esses cuidados, que não existe uma resposta certa ou errada. E existe sim aquela resposta que faz sentido para aquela pessoa e para aquela família, né? E reforçar isso também, né? Enquanto médico no qual se deposita a confiança. Eu estarei do seu lado, independente do caminho que a gente tiver, né? A gente vai trilhar esse caminho, a gente vai ter um plano B, mas a gente vai estar junto para qualquer lado que for. Então isso é bem importante. E aí, aproveitando a emotividade do momento, eu queria que você... A gente fez isso já em alguns outros... Desse um conselho Para um jovem. para um jovem médico. Paliativista, oncologista, oncohematologista ou fora. Assim, somos todos jovens, mas carregamos histórias, né? E eu queria que você desse... Qual é o conselho que você consegue dar para um jovem médico? Eu acho que, né, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, e é o que eu sei fazer, né? Eu acho que talvez o conselho que eu daria seria de que esse jovem médico, independente da especialidade, da área que ele for trilhar, que ele nunca se esqueça de se colocar no lugar do outro, né? Especialmente de quem ele cuida. Porque quando você consegue, né, vestir aquelas lentes, né, calçar aqueles sapatos, talvez você consiga entender um pouco melhor por que ele age daquela forma, porque às vezes você recebe uma carga, né, de emoção que não é para você, e sim uma forma de reagir, né? Então acho que isso é muito importante, né, porque isso diferencia muito o tipo de profissional que você vai ser, né? O profissional que tem essa capacidade, ele vai se destacar porque não basta só ser tecnicamente bom, né? Acho que a gente tem que ter essas habilidades, né, no nosso dia a dia. E, como tudo, uma diquinha extra, eu acho que é muito importante nunca se esquecer do autocuidado, né? A gente lidar com sofrimento alheio, né? Independente do que for, você não precisa ser um paliativista para lidar com o sofrimento alheio, né? É preciso que você se cuide, né? Para cuidar de alguém. Para você cuidar de alguém, né? E é preciso que você permita ser cuidado também, né? A gente fala muito sobre cuidar de quem cuida e a gente pratica isso muito lá, né? No AC Camargo. E até ampliando, eu acho que não é nem só o cuidar como sofrimento, mas cuidado de promover saúde. Sim, também, de promoção Então, de saúde. Em todos os aspectos, a gente precisa se cuidar para poder cuidar de alguém. Perfeito. E fechando eu tô lendo um livro chamado Outliers agora, que é fora de série. E ele fala,
Se você não acha que você tem habilidade, as habilidades não é talento, né? 10% é talento, o resto é inspiração. Tudo é treinável, né? Assim, e normalmente, nas coisas que nós somos mais frágeis, a gente tem mais habilidade de treinar. No livro ele fala que 1000 horas é, teoricamente, a Carga horária necessária para você ser bom em qualquer coisa. Então, eu acho que o que você falou, se eu não tenho tudo que você falou, que estejam prontos para treinar. Exato, é isso. Tudo treinável e aprendível. Muito obrigada, Obrigada, Rodrigo. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. E sucesso sempre nesse podcast. Sim, empreitada.